no capítulo de número 7, versículo de número 11 em diante. Esta é a segunda mensagem do tema Vida outra vez. Deus tem vida outra vez para você. Lucas capítulo 7, versículo 11. Na semana passada nós retratamos aqui na mensagem a ressurreição da filha de Jairo, e hoje nós iremos falar sobre a ressurreição do filho único de uma viúva de Naim. Deus tem vida outra vez para você. Enquanto você procura, vira para esse irmão que está ao seu lado. Eu sei que vocês não gostam disso, né? Mas eu vou fazer mesmo assim, amém? Vira para o irmão que está ao seu lado e diga: Deus tem vida outra vez para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Texto bíblico, Lucas capítulo 7, versículo 11. Eu estarei lendo na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou o caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, dizia a eles. Deus interveio em favor do povo. Essa notícia sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a morte não é legal. Bom mesmo é uma ocasião como acabamos de ter aqui, a apresentação de uma criança que nasce. Nós somos o povo que celebramos a vida, e podemos dizer que ninguém gosta de passar por momentos de morte. Só quem um dia viveu o luto da perca de um ente querido vai saber e entender de que a morte não é legal. Embora nós saibamos que ela é inevitável, enquanto Jesus não voltar, nós passaremos por isso. Se Jesus não voltar daqui 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. A morte não é legal. A Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15, em versículo de número 26, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então a morte nesse contexto é uma inimiga do ser humano. Embora existem outros textos bíblicos tão verdadeiros e profundos como este que acabei de citar, que trazem para nós consolo diante da morte. A Bíblia vai nos dizer que a morte não é o destino final, a vida após a morte, porque Jesus ao terceiro dia venceu a morte e nos deu vida também. Há textos que nos consolam, como em Tessalonicenses, dizendo: não sejam ignorantes a respeito da morte. É uma passagem. Nós veremos aqueles que já foram antes de nós. O próprio Espírito Santo, a Bíblia nos revela o Espírito Santo como Consolador. Deus que consola o nosso coração quando passamos pelo luto, quando estamos enlutados.
Mas sabemos, queridos, que não é algo legal. Vamos ser francos, claros e transparentes. Não é legal pensar na morte. Quando a gente olha para esse texto bíblico, nós vemos a situação de uma mulher, de uma viúva que está vivendo este período de morte em sua casa. A Bíblia nos revela que ela é viúva, isto é, ela já havia enterrado o seu marido. E na cultura da época, uma viúva sofria muitos problemas e muitas consequências da viuvez, tanto que a gente olha para o Novo Testamento e vê ordenanças bíblicas para que a igreja assista a viúva e o órfão no seu sofrimento. Se não bastasse isto, se não bastasse ter perdido o seu marido, agora esta mulher está indo para um enterro, para um velório, o velório do seu filho. Mas o escritor Lucas, evangelista, ele vai nos trazer uma notícia: este é o filho único desta viúva. Significa dizer que ela não só está enterrando o seu filho. E qual é a mãe que quer enterrar um filho? A lógica humana não é essa, meus queridos. A lógica é que os filhos enterrem os pais. Mas aqui a lógica foi invertida na vida dessa mulher. Se não bastasse isto, ela estava enterrando também qualquer possibilidade de futuro. Porque a lei dizia que na morte do marido, quem assumia o empenho das despesas e das contas da casa era o filho primogênito, o filho homem. Era dele a responsabilidade de sustentar a casa, de trabalhar, de buscar um ganho para sua família, de sustentar a sua mãe. E agora, o que nós vemos é que a esperança que essa mulher tinha vai-se embora. Literalmente, ao relatar que ela está enterrando o seu único filho, ela está enterrando toda a possibilidade de futuro. Qual o resultado? O resultado agora para a vida desta mulher é solidão. O resultado para a vida desta mulher é lágrimas, olhares de piedade. E mais do que isso, na cultura da época, uma pessoa que passava por situações difíceis como essa, que enterrou o marido e agora está enterrando o seu único filho, era tida como amaldiçoada, porque havia no pensamento das pessoas de que ela fez alguma coisa para merecer isto. Ela errou em alguma coisa para merecer tamanha desgraça. Ela deve viver uma vida de pecado, porque ninguém que está próximo de Deus, a pensamento da época, pode passar por situações como esta. Então imagine a situação desta mulher: solidão, lágrimas, sofrimento, uma parte da população a julgando, dizendo o que foi que ela cometeu de errado. É como os amigos de Jó: o que foi, onde ele errou, que ele pecou, o que foi que ela fez. Outros olhavam com um olhar de piedade, é a famosa coitada desta mulher. Eu não sei você, meu querido, mas não existe nada pior, a não ser algumas pessoas que gostam de se vitimizar, mas não tem nada pior do que alguém olhando para você e dizendo: coitado dele, coitadinho, coitadinha, e agora, como é que vai ser? Não tem nada pior do que viver esta comiseração. Mas o texto, meus queridos, nos traz uma notícia: o Deus que dá vida outra vez, cruza o caminho desta mulher. O Deus que dá vida outra vez chega na casa desta viúva. O nome deste Deus é Jesus. Deixa eu te falar, o endereço dele nesta manhã é o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que quando a gente passa a analisar esse texto,
nós vemos um movimento de Deus em prol da vida desta mulher. Se não, vejamos, a gente vai olhar, amados, no texto bíblico, que antes de Jesus chegar a Naim, ele está em Cafarnaum. É em Cafarnaum que ele cura um servo de um centurião romano, e ele faz isso à distância. O centurião romano vai dizer: Jesus, você não precisa ir até a minha casa, basta uma palavra e meu servo será curado. E assim foi feito. Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum dista de Naim 50 quilômetros de distância. Cafarnaum, na geografia bíblica, eu fiz questão de olhar os mapas da geografia bíblica para trazer esse sermão aqui nesta manhã. Nós vemos que Cafarnaum está 200 metros abaixo do nível do mar. Numa linha reta até Naim, dá aproximadamente 45, 50 quilômetros, e Naim está 200 quilômetros acima do nível do mar. Então é um caminho que Jesus percorre de Cafarnaum até Naim. Ele está subindo a serra, se assim por dizer. Ele está numa subida, é um caminho exaustivo, é uma caminhada difícil. O meio de locomoção da época, sabe qual que era? Nada, caminhada. De vez em quando um animal. Então era na sola. Jesus levou aproximadamente 1 dia e meio, 2 dias, para chegar até a cidade de Naim. Uma caminhada constante. Agora, olha o que é interessante no texto que nós lemos aqui. Os dois grupos se encontram. Versículo 12 vai dizer: ao se aproximar da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão estava com ela. É na porta da cidade de Naim que os grupos se encontram. O grupo que está com Jesus e o grupo que está com esta mulher, eles se encontram na porta da cidade. Isso é relevante, sabe por quê? Vamos conjecturar aqui. Imagine se este grupo que está com Jesus para descansar além do limite. Imagina se eles param para descansar 5 minutos a mais. Eles iriam se encontrar na porta da cidade? Não. Imagine se na caminhada um discípulo, um apóstolo, passasse mal, tivesse que ser socorrido e adiasse em alguns minutos a marcha de Jesus. Eles teriam se encontrado? Não teriam se encontrado. Mas o texto bíblico nos revela que os dois grupos se encontraram na porta da cidade. O cortejo da morte se encontra com o cortejo da Bíblia, da vida, o cortejo de Jesus. Sabe o que isso significa, amados? Que Deus nunca se atrasa. Amados, pense comigo, isso é profundo. Isso é profundo. Porque por questões de minutos, esta mulher seguiria até sepultar o seu filho. Minutos poderiam ser cruciais para que esses grupos, o grupo da morte e o grupo da vida, se encontrassem na porta da cidade. E aí eu vejo, amados, Deus orquestrando tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa: Deus nunca se atrasa. Aleluia. Não existe atraso na agenda de Deus. Quando Ele diz é hoje, é hoje. Quando Ele diz eu vou fazer, Ele vai fazer. Quando Ele diz eu vou alcançar, Ele vai alcançar. Isso é tremendo, porque se a gente trazer para os nossos dias e para o dia de hoje, eu tenho absoluta certeza que quem te trouxe aqui foi o próprio Deus. Amém. Quantos impedimentos poderiam ter existido para que hoje você não estivesse aqui? E talvez alguém chegou aqui carregando uma bagagem.
Talvez alguém chegou aqui com algumas áreas da vida mal resolvidas ou até mortas. Eu quero te dizer que o Deus que dá vida outra vez marcou um encontro com você nesta reunião. Pastor, faz tempo que eu estou pedindo. O Senhor não se atrasa, meu querido. São 50 quilômetros de distância, mas Jesus chega na hora certa. O meio de transporte é a caminhada, sol escaldante, mas Jesus não se atrasa. A marcha da vida não se atrasa. Aleluia, Jesus não se atrasa. Agora deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Estes dois grupos, grupo da morte e grupo da vida, habitam em nós. Como assim, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Diariamente, o grupo da morte e o grupo da vida se encontram dentro de nós. Será que é o meu aqui? Não, né? Amém, glória a Deus. Diariamente o grupo da morte e o grupo da vida se encontram em nós. Existem momentos que a gente está alegre. O grupo de Jesus é um grupo que está alegre, acaba de testemunhar a cura de um servo, do centurião à distância. O grupo da viúva está triste, está enlutada. A nossa vida é assim, alegria e tristeza se encontram diariamente. Você já passou por isso? Você acorda feliz, né? Você recebe uma notícia, você está bem, você está animado, e aí daqui a pouco vem um telefonema, vem uma notícia triste e já muda a sua vida. Acontece isso com você? Tem dia que a gente começa com confiança e termina com desconfiança. Tem dia que a gente está rompendo em fé, tem dia que a gente está um trapo existencial. A alegria e a tristeza se encontram diariamente dentro de nós. E quando esses grupos se encontram normalmente, o grupo da alegria e o grupo da tristeza, normalmente, numa lógica humana, o grupo da tristeza sempre sobressai. Sim ou não? Até porque o grupo da alegria, quando se encontra com o grupo da tristeza, fica constrangido de sorrir. Imagina, você está alegre, aí você vai para um velório, você vai ficar sorrindo. Inclusive, irmãos, pedagógico aqui, não tem coisa mais deselegante do que ir para um velório e ficar contando piada. Já viu isso acontecer? As pessoas vão para um velório e sempre tem um grupinho mais afastado que fica dando risada. Não faça isso não, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A lógica é que no velório está todo mundo triste. A gente se constrange ao ver alguém triste de se alegrar. Só que quando a gente vê o texto bíblico, a gente vê que quando Jesus chega, essa lógica muda, porque ele transforma o luto em festa. Jesus é capaz de transformar a tristeza em alegria. Aleluia. Deixa eu repetir, porque talvez você não tenha entendido. Jesus é capaz de transformar a sua tristeza em alegria. Aleluia. Porque quando Jesus chega, a lógica muda. Jesus faz coisas extraordinárias acontecerem, meus queridos. A lógica muda. É o que acontece nesse texto. A Bíblia vai dizer que os grupos se encontram, o grupo da vida, o grupo da alegria, o grupo da felicidade, ele se encontra com o grupo da morte, com o grupo do luto, o grupo da tristeza. E no versículo 13, nós temos aqui uma revelação. Lucas vai dizer: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Isso é maravilhoso, amados. E talvez esse ao vê-la soa até um pouco redundante, porque se Jesus curou, ressuscitou a filha daquela mulher, logicamente ele viu.
E é difícil você olhar para alguém enlutado e não reparar, passar desapercebido. Mas o evangelista faz questão de registrar que Jesus a viu. E ao vê-la, se compadeceu dela. Jesus viu. Isso significa dizer que nós servimos um Deus que vê. Você serve um Deus que vê. A sua oração está sendo ouvida. O seu sofrimento está sendo visto por Deus. Você não está sozinho, você não está sozinha, não está abandonada. Jesus te vê. Tem um texto em Gênesis, no capítulo 16, que retrata a vida de uma mulher chamada Agar. Agar está gestante, e na casa dos seus senhores ela tem desprezo. A senhora Sara a despreza. Ela é vista por Abrão como um pedaço de carne que foi usada e descartada. Ela está passando por momentos difíceis. A Bíblia diz que ela se afasta e vai para o deserto, com um espírito contrito, conturbado, perturbado por aquela situação de desdém que ela vive. E no versículo 13 de Gênesis 16, ela fala uma das expressões mais lindas de toda a Bíblia. Ela vai dizer: Tu és o Deus que me vê. Em outras palavras, o que ela está dizendo: ninguém me vê, eu só sou uma serva, eu sou uma escrava, ninguém me repara, ninguém me dá valor. Mas quando ela olha e se encontra com o Senhor, ela vai dizer: Tu és um Deus que me vê. Aleluia! Aleluia! É a experiência de Natanael em João 1. Você já viu esta passagem bíblica? Filipe, que conhece Jesus, vai até Natanael. Olha, se levantou um Messias. Ele está aí. E Natanael vai dizer: da onde ele vem? Vem de Nazaré. E aí esse Natanael vai dizer: porventura pode vir algo bom deste lugar? Natanael é aquilo que a gente chama de xenofóbico nos dias de hoje. Ele não gostava do pessoal lá de Nazaré. Porventura pode vir alguma coisa boa desse lugar de Nazaré? Filipe disse: vem ver. E Natanael acompanhou Filipe. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus faz uma coisa que eu estou aprendendo a fazer: falar bem daquele que fala mal da gente. Jesus vai olhar para Natanael e vai dizer: eis aí um israelita em que não há dolo algum. Natanael está falando mal de Jesus, porventura vem coisa boa de lá. E aí Jesus está falando bem daquele que está falando mal dele. Eu estou tentando aprender isso, irmãos. Falar bem daquele que fala mal de mim. Aleluia. Nós aprendemos com Jesus, que é a nossa referência. E aí Jesus olha para Natanael e diz: eu te vi quando você estava debaixo da figueira, Natanael. Aleluia. O Deus que vê. Que Jesus faz um convite para Natanael, conjecturando aqui: agora você não vai mais ficar debaixo da figueira, mas debaixo da videira, da sombra do Onipotente. Aleluia. Nós servimos um Deus que vê. Diga assim: eu sirvo um Deus que me vê. Aleluia. Se a gente entender isso, amados, metade dos nossos problemas estão resolvidos. Porque o sentimento, quando estamos passando por luta, quando as coisas não acontecem, quando a vida não vem, quando áreas da nossa vida estão destruídas, a gente tende a pensar que estamos abandonados. E agimos como se Deus estivesse nos abandonado. Mas nós servimos um Deus que vê. Aleluia. Deus vê você. Deus vê a sua dor. Deus vê as suas lágrimas. Deus vê o seu coração nesta manhã.
Aleluia, é um Deus que vê. O que mais nós aprendemos aqui nesse texto? Nós servimos um Deus que se compadece. O texto vai dizer: ao vê-la, se compadeceu dela. A palavra compadecer significa padecer com. Isto é, Jesus não só vê o sofrimento daquela mulher, como padece com ela. Deus, escute isso, é um Deus que sente a nossa dor, mesmo sendo Deus. A gente vê isso acontecendo aqui com essa mulher. Ele se compadeceu. Há um registro bíblico, amados. O evangelista poderia ir já no X da questão, já na ressurreição, mas a beleza do texto está nesses detalhes. Um Deus encarnado. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que se fez carne e habitou entre nós. Um Deus que não deve satisfação para ninguém. Um Deus que não tem começo e nem fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Deus que é todo-poderoso. Ele simplesmente escolhe, decide nos ver e compadecer conosco. É o que acontece lá com Lázaro também, que na semana que vem nós vamos meditar. Jesus, quando viu todo mundo chorando, o que a Bíblia fala? Jesus chorou. Dá para conceber um Deus que chora com a gente, que chora a nossa dor, que conhece as nossas lágrimas, que conhece o nosso coração, que está conosco, que se compadece da gente. Jesus olha o sofrimento desta mulher e padece com ela. Qual que é o seu sofrimento hoje? Quais são as suas questões? Quais são os motivos das lágrimas? O que tem feito você duvidar? Qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? O que você tem apresentado diante do Senhor? Qual é a causa que você precisa ter resolvida hoje? Eu quero te dizer que existe um Deus que te vê e compadece com você. Um Deus que te compreende. Um Deus que te vê, te compreende e está junto com você. É o Deus que olha para a mulher pecadora e diga: nem eu te condeno, vai e não peques mais. O Deus que nós servimos não é um Deus que apedreja, é um Deus que se compadece. Não é um Deus que aponta um dedo, é um Deus que acolhe. Não é um Deus que está alheio ao sofrimento, porque Ele é santo e não se envolve com as nossas dores. Não, é um Deus que se envolve conosco. Aleluia! Este é o poder do Evangelho, amados. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem, porque conceber um Deus que está conosco, que anda com a gente, que cuida de nós, que se preocupa e que se compadece, é loucura. Mas a Bíblia diz que Ele, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, tomou forma de homem, se humilhou outra vez, tomou forma de servo, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e deu a Jesus um nome que é sobre todo nome. Um Deus que se compadece com a gente. Aleluia, isso é lindo, amados. Agora tem uma coisa que Jesus faz aqui que a gente precisa entender também. Quando Jesus, olha o versículo 3 que vai dizer: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Ele se compadece e ele fala: não chore. Vamos conjecturar aqui, vamos pensar junto. Amados, é deselegante e talvez não faça nem sentido você olhar para alguém que está sofrendo um luto e dizer: não chores. Inclusive é contra as regras sociais. Num velório você vai dizer: chora tudo que você tem que chorar, desabafa. Chorar faz bem, sim ou não? Então a gente pode entender que Jesus foi deselegante. Será que faltou empatia? Ou Jesus não passou na escola bíblica dominical
ou no seminário teológico para aprender que você nunca pode dizer para alguém que está em luto, alguém que está chorando, não chores. Você tem que dar o ombro, tem que falar, chora tudo que você tem que chorar, desabafa mesmo. Isso vai te fazer bem, libera. Sim ou não, amados? Tem psicólogo aqui? Depois você me ensina se eu estiver errado, mas é o que eu aprendi, a gente não faz isso. Agora vamos para as opções aqui. Jesus falou para essa mulher, não chore, porque ele foi sem noção. Será que Jesus não tem, no linguajar popular de hoje, Jesus não teve simancol, não se mancou, Jesus não vigiou. A mulher é uma viúva que enterrou o marido e agora está enterrando o filho, e Jesus está dizendo, não chore. Jesus, opção A, Jesus foi um sem noção. Opção B, Jesus não aprendeu essa disciplina no seminário teológico, ele não participou das escolas bíblicas dominicais, do estudo bíblico. Opção B. Opção C, Lucas estava errado, que Jesus se compadeceu dela, porque se ele se compadece, está dizendo para não chorar. O quarto, ele diz, não chores, porque eu cheguei. Aleluia. Jesus disse, eu não chore, porque eu cheguei, e quando eu chego, o choro da dor e do sofrimento tem que cessar. Jesus está dizendo, quando eu chego, o choro acaba. Quando eu chego, o sofrimento vai embora. Onde eu chego, até a tristeza vai ter que saltar de alegria. Aleluia, porque assim diz o Senhor, eu cheguei. Onde ele chega, a morte tem que bater em retirada. Onde Jesus chega, a enfermidade tem que ir embora. Onde Jesus chega, a tristeza dá lugar para a alegria, porque Ele é o dono da vida. Ele é o Deus que dá vida outra vez. Ele é o Deus que ressuscita mortos. Ele é o Deus que tem todo o poder. O nome dele é Jesus. E deixa eu te contar, Ele está aqui nesta manhã em nosso meio. Jesus está aqui, meu querido. Você pode ter essa confiança. Aleluia, não é só mais uma reunião. Isso aqui não é como se estivéssemos no teatro, com a nossa pipoca na mão, assistindo uma peça, ouvindo a palestra de um coach. Não, nós estamos aqui diante daquele que tem todo o poder, e que fez questão de dizer para mim e para você, quando vocês se reunirem, aliás, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, eu estarei lá. E se eu estiver lá, a morte dará lugar para a vida, a tristeza dará lugar para a alegria, o sofrimento dará lugar à felicidade, porque eu cheguei. Aleluia! Jesus chega na vida desta mulher e sabe o que ele faz? Interrompe o desfile da morte. Diga assim, Jesus interrompe o desfile da morte. A Bíblia diz no versículo 14 que nós lemos que Jesus se aproxima e toca no caixão. Isso é escândalo para aquela época, porque a lei dizia que ninguém podia encostar no caixão. Caixão era considerado algo impuro, símbolo da morte, e aquele que tocasse se tornaria impuro, teria que passar por um ritual de purificação. Aleluia! Era proibido pela lei judaica tocar no caixão. O contato com o morto trazia impureza, mas para Jesus não, meus queridos. Ele é o Senhor da vida, da morte e da ressurreição. Quando Jesus toca naquele caixão, não é ele que fica impuro, é a morte que se torna vida. Ele interrompe, todo mundo para, porque é escândalo. A Bíblia diz que ele toca o caixão e todos o que fizeram pararam. O cortejo para, o escândalo vira milagre de Jesus. Aquilo que
era proibido se torna, aleluia, milagre, bênção na vida daquela mulher. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus quer hoje interromper o desfile da morte na sua vida. Hoje Jesus quer fazer isto, e a pergunta que eu faço é: quais são as áreas da sua vida que estão mortas? Que está morta em você? Convide hoje Jesus para tocá-la. Convide hoje Jesus para tocá-la. Eu não sei se você percebeu, meu querido e minha querida, mas nós estamos vivendo num mundo onde só há morte. O mundo, a Bíblia vai dizer, jaz no maligno, isto é, o mundo está morto no maligno. O mundo vai de mal a pior, não sei se você já percebeu, a coisa está feia, está difícil. Enquanto nós estamos aqui, eu vou lhe dar um dado alarmante aqui. Enquanto nós estamos aqui, 10, agora são 11h40, 1h30, centenas de meninas de 8 anos estão sendo vendidas pelos seus próprios pais para serem consumidas por homens. Quando nós estamos aqui, e eu louvo a Deus que as mesmas meninas, ou meninas iguais de 8 anos, estão aqui no nosso anexo, bem arrumadas, bem vestidas, aprendendo a palavra de Deus. Outro dia eu estava lendo um documentário da igreja na Tailândia. A Tailândia é uma das principais rotas de exploração sexual infantil. E a igreja na Tailândia, eles arrecadam dinheiro, oferta, fundos, sabe para fazer o quê? Não é para construir templos suntuosos. Eles arrecadam para comprar essas meninas dos mercadores, para tentar dar uma esperança e um futuro de dignidade para essas crianças. Há um desfile da morte acontecendo no mundo hoje. E a igreja nos chama, e o Senhor nos chama como igreja para invocar o nome dEle. Orabá, choremecan, chorevassi, andarabaia. O Senhor nos convida, amados. É um dado alarmante. Alguém vai falar: faz sentido, pastor, você trazer isto para um culto? Eu digo que faz, porque o Senhor levantou uma igreja para ser relevante, uma igreja que não brinca de ser crente, mas uma igreja que invoca o nome do Senhor. E quando nós levantarmos as nossas mãos e invocarmos o nome do Senhor, o desfile da morte será interrompido. Há um desfile da morte hoje, aleluia, dentro do seu condomínio, há um desfile da morte no seu bairro, há um desfile da morte lá onde você trabalha, e o Senhor te levantou para invocar o nome dEle, aleluia, que é onde Jesus chega, o desfile da morte é interrompido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é importante, meus queridos, como igreja, hoje é um culto de Santa Ceia, e culto de Santa Ceia, mais do que nos confortar, nos confronta, amém? Nós precisamos participar com discernimento deste corpo, e é importante que a gente entenda quem somos nesse contexto. Quem você é nesse contexto de igreja? Pastor, eu ainda sou um mero frequentador. Jesus está te chamando para algo mais profundo. Pastor, eu venho para o culto de vez em quando. Jesus está te chamando para algo mais profundo. O que eu preciso fazer, Senhor? Pastor, se posicione em Deus. Entenda que a esperança deste mundo é a igreja. Alguém aqui ainda é inocente de esperar algo da política? Não, pastor, os governantes vão mudar a história desse país. Alguém se ilude com esse discurso político ainda, amados?
Alguém se ilude que vai acontecer uma coisa tão extraordinária que vai mudar o rumo da história. Ontem nós estávamos aqui no encontro de casais, que foi uma bênção, aliás. E nós falávamos, depois de Babel, esta é a sociedade mais perversa que a humanidade já presenciou. Há um desfile da morte, há um cortejo levando pessoas para o inferno todos os dias. E nós como igreja, qual é o nosso papel? Qual é o seu papel no seu contexto? Para quem você está anunciando Jesus? Nós estamos falando de vida outra vez, que Deus nos dê vida em todas as áreas. Mas existem pessoas que estão mortas, literalmente mortas em suas emoções, em sua saúde física, emocional e espiritual. Estão caminhando de passos largos para o inferno. E nós aqui da Igreja Movimento de Amor temos um painel. Vocês conhecem esse painel? Esse painel é o símbolo do corpo da igreja. E não é por acaso que algumas lâmpadas estão se apagadas ainda. Estão apagadas. Pastor, por que algumas estão acesas, por que outras estão apagadas? Porque existem histórias de salvação que ainda não foram contadas. Cada lâmpada acesa dessa é uma história de salvação. Aqui nós temos o nome da Ieda, aqui nós temos o nome do Emerson, do José, do Carlos, da Michele, da Ana. São histórias de salvação que já foram contadas, pessoas que já foram alcançadas pelo Senhor. Mas de quem será essa história? Talvez seja de alguém cujo desfile da morte está acontecendo, onde a morte alcançou a sua casa, sua parentela, seus familiares. Nós precisamos invocar o nome do Senhor, amados, em nome de Jesus. Que não seja eu a falar, mas que o próprio Espírito Santo sopre isso no seu ouvido agora. Aleluia. Seja um agente de salvação para alguém. Não se acomode no conforto da sua igreja. Não se acomode no conforto da sua casa, no conforto da sua estabilidade financeira. Não se acomode nessas coisas. Há muito o que ser feito. Há pessoas que estão clamando por salvação. Há pessoas que estão batendo de porta em porta, estão perdidas na vida buscando um Salvador. E deixa eu te falar, nós já conhecemos Ele. Aleluia. Aleluia. Há pessoas clamando desesperada por encontro na porta da cidade. Há pessoas esperando ouvir a voz do Mestre dizendo: não chores, porque haverá a vida outra vez para você. Há pessoas que precisam ter os seus nomes escritos aqui, suas lâmpadas acesas. Cada um de nós recebemos uma missão, meu querido e minha querida. Há um cortejo da morte, mas deixa eu te falar, quando Jesus chega, Ele realiza grandes milagres. Você crê nisso? Deixa eu ver quem crê. Aleluia. Nós estamos diante de uma igreja que crê. Você crê? Você crê que Jesus chega e transforma? E muitos aqui, talvez a maioria crê porque tiveram suas vidas transformadas. Aleluia, eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus que você teve a sua vida transformada. Eu louvo a Deus que seu filho está ali, bem vestido, aprendendo a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por todo o conforto que o Senhor tem te dado, por toda a prosperidade que o Senhor tem te dado. Mas eu te admoesto nesta manhã de ceia do Senhor. Aleluia. Cumpra a missão que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer. Fale de Jesus. Invoque o nome dEle. Aleluia. Seja um agente de Deus para que desfiles da morte sejam interrompidos. Será que você pode levantar a sua mão e declarar: Senhor, eis-me aqui? Você pode declarar isso na presença de Deus: Senhor, eis-me aqui. Diga assim: me usa como um instrumento para que desfiles de morte sejam interrompidos na minha casa. Me use como instrumento para que desfiles de morte sejam interrompidos no meu bairro, no lugar onde eu trabalho.